turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Eu sou a professora Shirley e agora nós vamos iniciar mais uma aula de História. E na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós estudamos no módulo 7. Primeiramente, nós estudamos sobre a exploração do pau-brasil e depois nós estudamos sobre a produção do açúcar. Então, vamos lá revisar. O primeiro assunto que nós estudamos foi conhecer e explorar as riquezas da colônia, o pau-brasil. E nessa aula, nós vimos que com a chegada dos portugueses aqui no Brasil no ano de 1500, eles começaram a explorar algumas riquezas daqui. Mas a primeira riqueza a ser explorada foi o pau-brasil, uma árvore que existia em grande abundância no litoral brasileiro. A exploração do pau-brasil foi o principal meio econômico da colônia durante os seus primeiros anos até o século XIX, então durou muito tempo. E os responsáveis pela exploração do pau-brasil, por extrair o pau-brasil, eram os indígenas. Os indígenas eram encarregados de derrubar as árvores, cortá-las em toras, transportá-las até a margem da praia e levá-las para os navios. Em troca, eles recebiam objetos de pequeno valor. E essa troca do trabalho dos indígenas por esses objetos era chamada de escambo. Além disso, a exploração do pau-brasil era uma atividade nômade e predatória. Nômade porque quando se esgotava a madeira de uma determinada região, eles iam para outra área para explorá-la. Além disso, a exploração do pau-brasil era predatória porque a madeira era extraída de forma destrutiva, pois não havia replantio, e esses fatores contribuíram para que não acontecesse a formação de povoados aqui no Brasil no início da colônia. Mas a exploração do pau-brasil durou apenas até o século XIX, porque o rei de Portugal passou a se interessar por outras atividades que geravam mais riqueza, mais dinheiro. Um exemplo disso é a cana-de-açúcar. E também a exploração do pau-brasil acabou porque essa exploração desordenada da madeira acabou trazendo sérios prejuízos ambientais. Muitas espécies de animais e plantas foram extintas e grandes áreas exploradas tornaram-se completamente improdutivas. E apesar de durante essa exploração o pau-brasil ter sido quase extinto, ele é considerado hoje como o nosso patrimônio brasileiro, porque ele já foi símbolo de nossa terra e grande importância para a nossa economia. Hoje, o esforço é voltado para preservá-lo, permitindo assim que as gerações futuras possam ter a chance de conhecer a árvore que nomeia o nosso país. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro assunto. O assunto que nós vamos revisar agora é cana-de-açúcar e os engenhos. Nessa aula, nós vimos que depois de tanto tempo explorando o pau-brasil, os portugueses decidiram plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil, por ser uma riqueza mais lucrativa. O cultivo da cana-de-açúcar aconteceu por várias razões. Primeiro, o solo do litoral brasileiro era propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Segundo, o clima do Brasil favorecia o desenvolvimento da cana-de-açúcar em larga escala, em grande quantidade. E terceiro, para a economia, o valor do açúcar era alto no mercado internacional. As primeiras lavouras de cana-de-açúcar que surgiram aqui no Brasil foram na região Nordeste, no estado de Pernambuco, porque nesse local, nessa região, havia um solo fértil, um clima quente e chuvas abundantes e regulares. Em alguma dessas lavouras havia um engenho. O engenho era o nome dado a uma grande propriedade agrícola que cultivava cana-de-açúcar e a transformava em açúcar. Os proprietários dos engenhos eram chamados de senhores de engenho, mas nem todos os donos de terra possuíam um engenho, pois a sua manutenção e a sua construção exigiam um grande investimento. Faziam parte do engenho a Casa Grande, que era o local, era uma grande casa onde o senhor de engenho vivia com a sua família, sua mulher, seus filhos e alguns agregados. Havia a capela, que era o local onde se realizavam missas, casamentos, batizados e onde as pessoas se encontravam aos domingos e dias santos. Havia também a senzala,
que era um local pequeno e apertado onde os escravos africanos viviam, presos, amontoados e aglomerados, sem nenhum conforto. Também fazia parte do engenho o próprio engenho, que eram as instalações destinadas ao preparo de açúcar. A moenda, onde a cana era moída para a extração do caldo, as fornalhas, onde o caldo era fervido e purificado em tachas de cobre, a casa de purgar, onde o açúcar era branqueado, e os galpões, onde os blocos de açúcar eram quebrados em várias partes e reduzidos a pó. Além disso, na propriedade canavieira existiam as pastagens para os animais usados no trabalho, a plantação de alimentos para o consumo interno, matas para o fornecimento de lenha e madeira e também haviam oficinas, estrebarias e casas de cobres. Dentro do engenho haviam 3 instalações: a moenda, onde era extraído o caldo da cana, a caldeira, onde o caldo era fervido e transformado em melaço, e a casa de purgar, lugar em que o melaço virava açúcar. O engenho funcionava da seguinte maneira: após a colheita, a cana-de-açúcar era levada à moenda para sofrer o esmagamento de seu caule e a extração do caldo. Feito o recolhimento do caldo, o produto era levado até a casa das caldeiras e fornalhas, onde sofria um longo processo de cozimento, realizado em grandes tachos feitos de cobre. Logo em seguida, o melaço era tratado na casa de purgar, lugar onde a produção do açúcar era finalmente concluída. Por fim, o produto era ensacado para ser transportado para o porto, onde aguardava o embarque para Portugal e toda a Europa. Como a lavoura de cana exigia uma grande quantidade de trabalhadores, os colonos começaram a escravizar os indígenas, mas eles tinham a ajuda dos jesuítas e eles dificultavam esse processo de escravização dos indígenas. Além disso, os colonos substituíram a mão de obra indígena pela mão de obra dos africanos escravizados. Porém, apesar da ocorrência de vários momentos de crise e instabilidade, o açúcar sempre teve importância na nossa economia e, atualmente, além de servir para consumo alimentício, a cana-de-açúcar também é utilizada para a produção de combustíveis e outros produtos de grande importância para a nossa economia. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão. Como atividade, vocês vão responder o anexo 1, que está no final da agenda, com algumas questões para vocês revisarem o assunto, tá bom? Na próxima aula, amanhã, nós faremos a correção desse exercício. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!